Beleza, pessoal? Uma pergunta. O slide passa? Ele está passando? Ótimo. Tá ok. Podemos dar início? Sim, por mim pode. Tá ok. Pessoal, isso é um tema bastante complexo, tá? Extremamente complexo, tá? E a gente não precisa ir até o sétimo chakra, logicamente, né? Vamos passinho por passinho, bem devagarinho. Por quê? Porque se não houver uma compreensão, de nada adianta. Nada adianta, né? Simplesmente de nada adianta. Aliás, não só como não adianta, como gera ama. O que que é ama? Pelo Ayurveda, é a biotoxina. Por isso que estudar demais intoxica a pessoa, em todos os níveis. Aliás, estudar demais intoxica ainda mais do que uma alimentação não correta. Por quê? Por quê? Porque está indo em níveis mais profundos e sutis daquilo que você estuda, por exemplo, né? Então, lembrem sempre, né? Cheio e vazio, cheio e vazio, né? Pessoal, não se preocupem em anotar, porque evidentemente que eu mando para você esse material, Deus o livre, não precisa se preocupar em anotar, né? A menos que queira, enfim, né? Alguma coisa que a gente fala, né? Queira perguntar e tal. Então, vamos lá. Então, chakra, e não é chakra, tá? O correto. Eu sou de chakra, não é chakra, é chakra. Entende? Por quê? Porque dá esse som de T em sânscrito, né? É chakra. Chakra raiz, muladhara. Não é muladhara também, que as pessoas dizem, né? É muladhara, né? Existe toda uma sonoridade. Aliás, o sânscrito é a língua campeã da sonoridade, né? Sânscrito, tirei o óculos, me fui, tem que botar óculos. Vamos ficar os três de óculos. Sânscrito se chama Devanagari. Deva é Deus, ou seja, é a linguagem dos deuses. Ou seja, é uma linguagem de um outro nível, né? Por isso que a sonoridade dela, cientificamente comprovado, estimula a inteligência da pessoa. Cientificamente comprovado, tá? Eu falo cientificamente, né? Mas a gente não precisa depender da ciência, porque comprovou, então tá certo. Se não comprovou, não, né? Obviamente que não. Até porque, feliz ou infelizmente, não existe ciência que não tenha o seu lado tendencioso. Faz parte desse mundo, né? Então, dara significa sustentação, né? Ou seja, todas as palavras em sânscrito que apresentar esse prefixo dara tem relação com sustentação. E aí é o prefixo, né, mula, então tem raiz com origem, né? Tem relação com origem, com raiz. Então, muladhara, tendo essa relação com a origem. Eu vos pergunto, quando você chega numa fonte de água, tem mais força na fonte ou depois que andou um pouco a água? Isso é de extrema importância. Depois que ela andou, Depois que ela andou, aonde nasce o rio, ele não tem tanta força. Ele vai ganhando força depois. Eis a nossa vida.
Quando a gente nasce aqui, a gente nasce. É bebê, né? Entendeu? Mas não tem muita força em si, né? Então a gente vai ganhando força, né? Andando. Então, evidentemente que está associado à terra e à segurança. Este chakra está relacionado ao dosha kapha, água e terra, que também está ligado à estrutura e à estabilidade. A energia nasce no períneo, reunião do yin. Esse termo ruim é um termo da medicina chinesa, então é um ponto ali. Inclusive, no períneo se pode colocar agulha, né? E esse chakra tem 4 pétalas. E o vértice, né? E o vértice está apontado para baixo. Eu coloquei a pubis ali para a gente lembrar dessa relação. Vamos por partes. Então, o número 4, todo mundo constrói numa base quadrada, né? Opa, você fez a numerologia de alguém e deu 4, você já sabe, essa pessoa veio para esse mundo para trabalhar. Não tem erro. Número 4 é filósofo, não creio que será. É um cara que trabalha e trabalha bem, ele ou ela, né? Ok? E ele passa, e ele tende a passar uma confiança, ok? Sempre quando a gente pisa na bola com uma pessoa do número 4, dificilmente essa pessoa te perdoa, tá? Muito, muito, muito difícil. Né? O vértice, aí o vértice, né? Para baixo. E aí, essa relação com a pubis, né? Com a pubis. Pessoal, né? Eu já disse isso, mas vamos indo, né? Quando, quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, a energia vai ser inicialmente, né, precipitada para baixo ou para cima. O sexo é uma energia que inicialmente nos puxa para baixo ou para cima. Lembra que eu já falei em outras aulas que o mundo é como é completamente pelo nível da expressão da sexualidade. Não existe como separar. Por isso que dá para afirmar com toda segurança. O mundo não vai melhorar, porque o que está se apresentando é uma degeneração sexual cada vez maior. Então, não existe como separar. Pessoal, quando um homem se sente atraído por uma mulher, por exemplo, ou a mulher pelo homem, né? Eu digo assim, primeiramente o homem pela mulher, porque a mulher tem esse magnetismo, ok? E o homem, e aí, vale lembrar que desses 7 chakras, dos 7, excelente pergunta, aliás, na verdade, excelente pergunta. Quando você chega na frente de uma pessoa, qual desses 7 chakras estabelece vínculo, entre aspas, vínculo, mais rápido dos 7? O básico, que eu imagino. Exatamente. Ele é muito, muito, muito mais rápido que o mental. Na verdade, o mental perto dele é uma lesma. Por isso que eu digo que a natureza do relacionamento entre um homem e uma mulher se estabeleceu em instantes. Não foi em questão de horas. Ah, eu vou conhecer aquela pessoa para. Chegou perto, pô, na hora. E mais um detalhe, tem mais um detalhe nisso. Esse chakra, ele diz sim ou não. Nem de longe eu quero dizer que se ele disse sim, significa que há uma possibilidade de um baita relacionamento. Nem de longe eu quero dizer com isso. A questão é que se ele disse não, sinto muito.
Sinto muito. Poderá vir um baita de um relacionamento entre essas duas pessoas. Sem dúvida nenhuma. Extraordinário. Entende? Mas esse chakra, que é o mais rápido, ele não vai estar como o astro. Não é o astro a palavra correta. Não vai ser o tchan, eu diria assim. E isso, por um lado, para quem quer fazer um trabalho espiritual, é fenomenal. Por isso que nessa linha esotérica, mística esotérica, eles dizem: abre o olho quando você se cruza com uma pessoa e esse chakra sexual, boa, vibrou na hora. Abre o olho. Abre o olho por quê? Por quê? Porque a chance de ser, entre aspas, paixão e virar uma porcaria é muito grande. Muito grande. Né? É a tal da química, quando dá a química que se atrai. Isso aí, a tal da química. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E outra, quando esse foi o astro da relação, essa relação dificilmente conseguirá, pode, claro, né? Mas vai ser muito difícil deles fazerem um trabalho de valores dos chakras superiores. Por quê? Porque foi essa impressão inicial. Entende? Muito bom por um lado, mas para quem quer fazer movimentos mais profundos, aí fica muito mais difícil. Por quê? Porque quando esse centro ele não está mais vibrando tanto, aí ele ou ela, ou eles em si, eles vão encarar como o quê? O que que a gente ouve direto? Acabou a química no nosso relacionamento, vamos terminar. Simples assim. E de repente perderam ou perdem uma grande oportunidade de um baita de um trabalho interno, né? Então, há que se cuidar, há que abrir o olho, há que conhecer, há que saber para você ter uma compreensão maior sobre as coisas. Então, o triângulo voltadinho para baixo, né? Não adianta, essa energia sexual, ela precipita para baixo, né? Só que é o seguinte, opa, já vamos entrar num misticismo agora, esotérico, profundo. Ela puxa para baixo ou sim, né? Jesus, criar um extremo assim, né? Jesus se encantou por Maria Madalena, de cunho sexual. Não é uma lógica de que a energia dele precipitaria para baixo? Jesus teve uma atração sexual por Maria Madalena. Não é uma lógica que a energia precipita para baixo? Sim ou não? Pessoal, o amor ele vem depois. Não existe isso aqui. O amor aqui. Não existe. Não existe amor aqui. O amor é uma energia trabalhada. Essa energia trabalhada aqui em si não existe. Me entende isso? Ou seja, se Jesus tivesse tido uma atração sexual lá por Maria Madalena e tivesse se envolvido com ela nesse sentido, adeus, Jesus. Adeus a figura dele. Entende? Por quê? Porque é uma expressão própria do mundo material. Aqui quem manda e desmanda é essa energia sexual. Manda e desmanda. E aí nós entramos, como falei, né, nesse misticismo, né, esotérico, cristão, diga-se de passagem, né? O bom ladrão e o mau ladrão. Quem é o mau ladrão? Para esse conhecimento. O mau ladrão é aquele que entra nessa magia, porque uma relação sexual é um tipo de magia. Magia por quê? Porque você vai trabalhar com energias, né? Lembra lá dos reis magos, né, que levaram os presentes, né? Mago provém de magia, ou seja, é um indivíduo que sabe manipular as energias, um tanto pelo menos, né?
Então, o mau ladrão, ele vai para a relação sexual, como ele não tem um conhecimento, ele não sabe manipular, não sabe, nesse sentido, manipular essa energia, chegou no máximo, ejacula, perdeu uma força gigante, uma energia gigante, e ficou naquela dimensão baixa, porque isso aqui é baixo, isso aqui é instintivo, isso aqui é básico, animalesco, qualquer mosca, barata, rato, cachorro tem, entende? Ou seja, a gente recebe um corpo humano e alguns acesso a determinadas coisas para fazer um trabalho de transmutação. Isso é para muito pouca pessoa, né? Poucas pessoas fazem isso, né? Ou melhor, poucas pessoas fazem isso com um conhecimento desse sentido. Ou seja, sempre que você serve o outro de um jeito, você está, sim, transmutando para os centros superiores. Ok? É ou não é que você ganha vitalidade, você ganha até mais libido quando você serve? É ou não é? Por que que você ganha mais libido quando você serve? Libido nesse sentido de libido nesse sentido de prazer mesmo na vida. De ocitocina? Também isso, também isso. Porque esse carinha aqui, esse chakra, é o cara que mais, como é que eu vou te dizer, requisita energia. Todo o nosso organismo trabalha em função desse bichinho aqui. É por isso que tudo repercute na hora nele. Na hora. Na hora repercute no chakra raiz. Tudo repercute na nossa libido. Na hora, no instante. E esse também é o cara que mais consome energia. É por isso que qualquer coisa desagradável, a primeira coisa que desaparece na nossa vida é a libido. A primeira coisa que desaparece para o nosso próprio bem. Porque ele é um cara que gosta de gastar, literalmente. Ele é instintivo. Ele é instintivo, né? Então, ali jorra, né? Literalmente, ali jorra. Mas assim, ó, Isso. é como se fosse de baixa energia, isso? Baixa entre aspas. Sim, baixa entre aspas. Porque quando, Porque porque quando a gente, é, essa expressão baixa, na verdade, você está tendo um referencial como alguma coisa mais alta, né? Senão não tem como. Ele é mais baixo em relação aos outros centros. uhum. Só que o problema dessa arquitetura divina, que eles dizem, né, os sábios dizem, né, que, que os outros chakras não podem abrir se esse não abre. Ou seja, isso fica muito claro quando a gente observa para o planeta e são raríssimas as pessoas iluminadas. Raríssimas. Raríssimas. No planeta. Porque ninguém sabe usar essa energia. Ou seja, a pessoa sentiu uma libido a mais, o que que ela vai fazer? Vai para a relação sexual e bota tudo fora. Simples assim. Simples assim. Ou seja, não vai ter energia para transmutar, para chegar nos outros chakras, nos outros centros de energia. Não vai ter como. É por isso, arrisco dizer, é por isso que Jesus Cristo diz que tem uma passagem na Bíblia. Pessoal, é papo punk, tá? Todos os pecados são perdoáveis, menos os cometidos contra o Espírito Santo. Eu sabia, esse tema é punk. Olha só, todos os pecados são perdoáveis, menos os cometidos contra o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo em nós? Ai, 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 ai.
quem é o Espírito Santo em nós? Como pode um Christian, um mísero, um algo, uma pulga, como um ser humano, conseguir pecar contra o Espírito Santo, que é a expressão de uma energia universal? Será que eu digo, ô Espírito Santo, seu chato, você não presta? Aí essa energia cósmica vai dizer, nunca mais vou te perdoar, tá? Não, é lógico que não é isso, né, pessoal? É lógico que não. E aí? Menos os cometidos contra o Espírito Santo. O que ele quer dizer, na verdade, é que há um preço cruel, feroz, de certa forma, porque incide diretamente na luz, na potência da nossa consciência, que é o único instrumento que temos para nos relacionarmos com níveis mais profundos da vida. É a consciência. Ponto. E aí? Qual é o pecado cometido contra o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo se expressa em nós? Se você praticasse yoga com o pessoal fera, você já saberia disso. Mas tem que ser fera, né? Quem é Shiva? Alguém entende de Shiva aí? Alguém já viu a imagem de Shiva? Ele está lá, né, com cobras, serpentes e tal, né? O que é aquelas serpentes? Aquilo lá é energia sexual em 1000%. Entendeu? Essas imagens, apareceu serpente, é energia sexual. Ok? E Shiva, ele é conhecido como o destruidor de mundos, destruidor de ilusões. Shiva cria, mantém e destrói. Mais ou menos isso. Entende? Shiva, é, ele é aquela energia na nossa vida que vem e arrebenta com tudo para renovar. Por isso que quando você começa a fazer um trabalho com a tua energia sexual, a coisa começa a pegar, e pegar forte. Por quê? Porque a tua energia vai ficando muito mais forte, muito mais potente, e os podres começam a vir tudo para fora, porque podre não pode, a gente não consegue acessar determinados níveis se nós temos muito podres, então a coisa tem que ir sendo feita uma transmutação, né? Entende? E aí eu preciso dizer que certas transmutações, elas não vão acontecer sem uma catarse. Não tem como. Vai ter que, vai ter que experimentar na tua própria carne todo esse desconforto. Por isso que todos os santos, entre aspas, santos, sofreram o indizível como um processo de transmutação. Ok? Então, Shiva, o Shiva, ele é a mesma coisa que o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo em nós é a energia sexual. Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os pecados menos cometidos contra o Espírito Santo. Por quê? Porque a fornicação, que é a perda exagerada da nossa energia, principalmente a sexual, o homem tem uma perda gigante. A mulher, ela também tem uma perda, mas é muito menos, muito menor do que o homem, muito menor. Mas ela também perde átomos. Como é que chama? Tem um nome específico para isso. Ou seja, quanto mais orgasmos a mulher tem, mais brilho ela perde. E o homem despenca, né? Ele despenca. Mas ela perde brilho. Aura, entre aspas, fica mais fraca. Hein? É o preço. Mas existe a transmutação, não fiquem tristes. Existe a transmutação da energia sexual, aonde a mulher e o homem têm
êxtases muito mais fortes, sem perder a energia, e trazem essa energia para os centros superiores. Se fizerem determinados movimentos, se fizer. Por quê? Porque é justamente nessa energia que os nossos aspectos psicológicos, diabólicos, também querem. Porque mesmo o nosso ego precisa dessa energia para se expressar. Mesmo o nosso ego. Ou seja, tanto a santidade como o ego se nutrem, né, dessa força, né? Eu sei, pessoal, eu sei que é um papo absolutamente novo, tá? Absolutamente novo. Mas eu não estou falando nenhuma novidade. Isso é tão antigo quanto o tempo. Tão antigo quanto o tempo. Né? É a raiz onde brota toda a nossa energia, né? Conexão com a Terra, nos conecta com o mundo material. O mundo material. Ou seja, veja o quanto é difícil para quem quer fazer um trabalho espiritual estando nesse mundo. Qual, qual o santo que você ouviu falar que não trabalhasse, entre aspas, colocar isso, tá? Uma regulação da sua energia sexual? Qual santo? Nunca houve, nunca haverá. Todo santo trabalhou com a energia sexual. Não existe santo que jogasse essa energia fora. Não existe, simplesmente não existe. Por isso que é intuitivo, todo guru, todo mestre, tudo isso ele cai, ou melhor, isso ele cai por causa do sexo. Ele usou mal essa energia, acabou a imagem do mestre, acabou a imagem do mestre, do guru, enfim. Se ele pisar na bola, na energia sexual. É ou não é? Quantos mestres caíram por causa disso? Por causa da energia sexual. Porque é a mais baixa, instintiva. Christian, o que que você quer dizer com usou mal? O Usou que mal. significa? Isso, boa pergunta. Ele simplesmente tem relação sexual por ter. Veio alguinho ali, ele já vai ter relação sexual, né? E perde sêmen. Pessoal, isso é fato, né? De que o homem, de que o esposo, ele trata a mulher de uma forma absolutamente distinta quando ele está com bastante libido ou se está com sem libido ou baixa libido. É ou não é, meninas? Não adianta, isso é fato. Por quê? Porque no gesto dele vai ter uma potência energética muito maior. O olfato dele fica aguçado, né? A visão, tudo se aguça. Por isso que o ato sexual é a forma mais potente que existe para experimentarmos todos os cinco sentidos, é no ato sexual. Por isso que ele é tão cativante. Porque é tudo, né? Olfato, visão, audição, é tudo ali bombando. E aí tem relação com água, né? Entende? A água nasce na terra. A água nasce na terra, né? Mas vamos com calma. Instintos de sobrevivência, por isso que eu disse, qualquer mosquito, rato, barata tem isso, né? Ah, e outra coisa, é ou não é que quando o homem está com bastante libido, a chance dele ficar mais estúpido é muito maior, é ou não é? Por quê? Porque ela em si é uma energia, ela em si, crua, é uma energia instintiva, né? Agora, se ele ou ela, enfim, faz coisa onde naturalmente puxa isso, né, para cima, meu Deus do céu, nossa senhora.
Aí sim eles vão criando os ditos corpos solares, que é isso que Jesus Cristo disse, que é preciso nascer novamente, senão não pode entrar no reino dos céus. Corpo lunar, que é o nosso, de forma geral, não acessa níveis elevados. Entende? Precisa nascer de novo. Precisa criar corpos solares. Como que cria esses corpos solares? Transmutando essa energia para os centros superiores. Servir, não tem escapatória. Tem que servir de alguma forma. Não tem escapatória. Tem que servir de alguma forma. Energia física influencia a nossa força física, vitalidade, né? Aí eu coloquei ali energia mais densa e resistência, né? Pessoal, é ou não é que quanto mais tosco o homem, particularmente o homem tosco, entre aspas, tá? É, quanto mais força física tende a ter esse homem, força física em si, mais vitalidade ele tende a ter nesse sentido. É uma lógica, né? E eu vos pergunto, esse é o homem mais próprio para trabalhar em construção ou para ser filósofo, fazer um trabalho espiritual? Não vai, não vai. Se uma mulher quer um homem com bastante virilidade, então que busque um pedreiro. Que busque um pedreiro. Simples assim. Aí ele diz, ó, minha amiga, eu não sei nem escrever o meu nome, tá? Nunca estudei. Sei lá, esse vai ter bastante energia nesse sentido. Nesse sentido, entende? Mas não vai ter ímãs para trazer para os centros superiores. Não espere nada dele nesse sentido. Então, quanto mais intelecto a pessoa usa, né, mais drena esse chakra. Por isso que muitos casais se separam quando ele ou ela começa a fazer mestrado, doutorado e assim por diante, porque a libido desaparece. Desaparece. Uhum. Por isso que é muito comum, né? Sei lá, né? Um médico, um Einstein, uns gênios, né? Eles estudam, estudam, estudam. Eles não vão ficar pensando muito em sexo. Não pensa, não pensa. Porque esse carinha aqui rouba a cena. Esse cara rouba a cena. E aí, minhas amigas, aí chegou a temporada, aí a família, o casal, vem pra praia. Aí aquele, né? Enfim, né? Estímulo sexual, né? Pela visão. Estímulo, 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 né? Quantas brigas dá aqui? E eles voltam para casa esgotados, pior do que chegaram, não é? Contaminados, né? E assim vai. Por quê? Porque não tem conhecimento, né? E o homem, ele é muito visual também, diga-se de passagem, né? Muito visual. A mulher é muito audição, muita audição. E o homem é muito visual. Então ele olha, 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 né? Só que isso ele vai gerando o que se chama de efígies mentais, né? As efígies mentais. E aí, minhas amigas, aí quando ele for para a relação sexual, essas efígies vão estar lá junto à relação sexual, mesmo que seja rapidamente vem à mente, né? Ou seja, ele estava caminhando na praia, passou mulher de fio dental, ele botou o olho mesmo, sabe? Né? Botou o olho mesmo, né? Então, ficou na mente. À noite ele vai ter relação sexual, então ele vai ter relação com a companheira e vai dar força para essa efígie mental dele. E aí, magicamente, ele fica com cada vez mais atração por esse tipo de cena, a ponto de não poder se controlar. Estou falando alguma bobagem? Não, né? Sentimento de identidade, bem importante agora isso. Eu não sei por que não está descendo o meu negocinho aqui, mas enfim.
É sentimento de identidade. Nos ajuda a nos sentir seguros e conectados às nossas raízes. Isso é muito relativo, tá? Pessoal, agora eu vou falar outra coisa extremamente profunda. Não é fácil, não é fácil. Quando você ora, quando você implora a Deus, você vai olhar para cima, né? Não para baixo, lógico, né? Ok? Então, para que Deus haja na tua vida, haja na tua vida, para que a tua vida dê frutos, antes a energia tem que chegar na terra. Antes a energia tem que descer. Seria mais ou menos assim. Para que você dê frutos, Deus tem que chegar até os teus mundos infernos, que tem relação com o chakra básico. Tem que deixar, entende? Tem que descer até as entranhas e ir contagiando essa energia para que você tenha mais vontade de transmutar ela. Ou seja, é sempre um jogo entre yin e yang, entre céu e terra. É sempre um jogo. Mesmo que a alma não esteja na terra, é sempre um jogo entre o alto e o baixo. Eternamente. Entende? É sempre um jogo entre aquilo que está mais alto e aquilo que está mais baixo. Forever. Para sempre. Porque a vida se movimenta assim. Me entende? Ou seja, se eu oro para Deus e essa energia não chega no meu centro básico, eu vou estar sendo, eu vou estar abrindo espaço para todo tipo de loucura, fanatismo, neurose, psicose e assim por diante. E é o que acontece quando o quê? A pessoa começa a se trabalhar espiritualmente e ela começa a ver essa energia como alguma coisa do diabo, seja lá qualquer for. Vem uma libido, ela nega. Vem uma libido, ela nega. E nega, e nega, e nega, e nega. Isso não funciona. Isso não funciona. Você tem que aceitar essa energia e trabalhar sobre ela voluntariamente, conscientemente. Porque se não faz isso, aí abre espaço para todo tipo de crueldade. Enfim, enfim. Hitler era o que era por causa dessa energia. E todos os santos eram o que eram por causa dessa mesmíssima energia. É ou não é que quando uma mulher, principalmente uma mulher, né? É ou não é que quando uma mulher começa a negar essa energia, ela começa a ficar absolutamente neurótica, estúpida, com uma língua extremamente afiada negativamente? É ou não é? Sim ou não? Solange, sim ou não? Aquela vizinha fofoqueira que cuida da vida de todo mundo. Está aqui um exemplo. Bem simples. Bem simples. Pessoal, vale frisar que todos nós temos todos esses aspectos, tá? Ninguém escapa. Ninguém escapa. Sempre que quiserem fazer uma pergunta, por favor. Chakra sacral, Swabhisthana. Swabhisthana. Swa é próprio. Quando você vê o termo lá na Índia, Swami, aí o nome, né? Swami, papapá. Swami, mestre de si mesmo. Swami, mestre de si mesmo, né? Swa é próprio, eu, si mesmo. Adhisthana, lugar de morada, fundamento. Opa! Agora, nossa senhora, não vai pegar mais ainda. Agora entramos no elemento água, né? Então tem a terra, aí nasce a água, né? Melhor, não nasce a água. A água brota ali, melhor dizendo, né?
Então, relacionado à água e à criatividade. Esse chakra está conectado. Deixa eu pegar aqui. Eu não consigo ler ali. Conectado ao Doshapita, que governa a transformação e a energia vital. Tá, peraí, perdão. Ok? Bom, a vitalidade, a nossa vitalidade, aí é o número 2, né? A vitalidade está no número 2. Onde nasce, não, né? Mas no número 2, que é na água, e tem relação com os rins. Por isso que as nossas dores geralmente começam em cima, né? E vai descendo. A última é a lombar. A última é a lombar. Por quê? Porque tem muito mais resistência e é muito interessante para o nosso corpo reservar o máximo possível a nossa lombar. O máximo que ele puder. Por quê? Porque ali tem os rins. Ferir os rins, sinto muito, complica tudo. Né? E aí, relacionado à água, né? Aqui entra a dita castidade, que é onde na Bíblia fala, né? E pede, né? Para que sejamos castos. E aí, se você for numa igreja evangélica, onde eles não sabem determinadas coisas, você vai pedir o que é castidade. Eles vão dizer que não tem relação sexual antes do casamento. Haja ingenuidade, né? Mas tudo bem, tá tudo certo com eles. Ou seja, eu casei, tudo vale agora, né? Posso ir em motel, posso fazer qualquer coisa. Estou casado, né? É lógico que não. Castidade é a transmutação da energia sexual. Vale lembrar, vale lembrar que qualquer desperdício de energia, eu pego uma bike e pedalo 100 quilômetros, eu estou fornicando. Entende? Ou seja, casto no sentido de você usar inteligentemente a tua energia. Isso é castidade. Simples assim. Usar inteligentemente a tua energia. Tá? Então, ali está a nossa vitalidade. Ou seja, se está alguém muito mal de saúde, você quer levantar essa pessoa, trabalha a barriga dela. Melhor, o abdômen. Trabalha o abdômen. Bolsinha de água quente, óleo de coco, né? Com ervas, né? Óleo de coco com ervas, né? E quente em cima, a pessoa levanta. Levanta rapidinho. É por isso que a mulher intui que quando o homem começa a ganhar barriga, por exemplo, ela intui que ele está perdendo libido. Ele ou ela, na verdade, né? Ele ou ela. Por quê? Por quê? Porque é, está perdendo a tonicidade desse centro. 6 pétalas. O número 6 tem relação com a alma. Aí a gente sabe, todo mundo tem alma, né? Todo mundo tem alma. Ter alma é uma coisa. Se apropriar da alma, segundo o esoterismo cristão, é outro papo. Todo mundo tem alma, entre aspas. Raríssimos os seres que se apropriam da alma. Quando alguém se apropriou da alma, bom, aí é outro nível, né? Aí é um Chico Xavier, é um santo tal, é não sei mais quem. Nós, de uma forma geral, estamos indo em direção a isso, com a graça de Deus, né? Mas não temos propriedade da nossa alma. Por quê? Porque estamos desconectados dos movimentos que realizam a alma. Ou seja, por isso que a gente não se sente livre, porque as nossas vontades não estão em comunhão com as vontades da alma. Por isso que nós nos sentimos prisioneiros. E é muito melhor se sentir prisioneiro sendo prisioneiro do que se sentir livre sendo prisioneiro, tá? Porque quando a pessoa se sente livre sendo prisioneira, aí já está mais para baixo a história. Aí já está mais complicado, né?
Criatividade, sexualidade, né? Emoções, prazer, escrevi duas vezes prazer. Sensualidade e relacionamentos. Tá aqui a dança do ventre, né? Por exemplo. Né? Criatividade, então, a criatividade tem muita relação com o elemento água. É por isso que a libido também promove criatividade. Quanto mais criatividade você tem, ou melhor, quanto mais libido você tem, mais criativo você fica. Não tem erro. E a criatividade e expressão. Ou seja, se você está com muita libido, com certeza você fica muito mais expressiva. Simples assim. Bem simples. Ela influencia a nossa capacidade de experimentar prazer e intimidade, tanto que ocorre a lubrificação de ambas as partes numa excitação sexual, né? Você já falou em libido, é na hora o elemento água, né? Sem água, não tem vida. Aliás, a nossa afetividade também tem relação com a água, né? Pessoal, vale lembrar, tá, que eu estou passando bem por cima, tá? Poderia ficar num único chakra só, mas vamos indo. Nossas emoções, como a alegria, a tristeza, o medo e a raiva, estão conectadas ao segundo chakra. Por isso que eu disse antes, opa, quando a gente está com bastante libido, também você larga o verbo muito mais fácil. Você pode se irritar mais fácil, porque há mais energia instintiva presente também. Me diz uma coisa, se você pensa num soldado espartano, você vai pensar que o cara tem pouco ou bastante libido. O cara que passa a espada e mata 20 homens num dia só. Você acha que aquilo ali é libido ou não? Ou baixa libido? O cara está explodindo em libido. Explodindo. Só que ele está indo nesse sentido. Está tudo certo com cada um, né? O segundo chakra também está ligado aos nossos relacionamentos com os outros. Ele influencia a nossa capacidade de formar laços profundos e significativos. Lembra que eu falei do elemento água e o rim? Que é ele que tem relação com a família e a agregação é o elemento água que junta as coisas. E a afetividade também. Ou seja, se você pensar num abuso sexual, você vai pensar que é uma relação sexual extremamente curta ou foi um abuso sexual de 1 hora e meia? É tudo rápido, porque não tem água presente, não tem afetividade. Ou seja, quanto menos afetividade tiver o homem, mais propensão a ter uma relação sexual mais curta. Né? É aquele homem muito grosseiro, né? Estúpido ali, vai para a cama, 2 minutos você foi. Entende? Porque não tem uma energia, água de sustentação. A água sustenta as coisas. Punk, né, meninas? Punks. Laços profundos. Então, o que que gera laço profundo? Pode ter tido uma relação sexual maravilhosa, espetacular. No outro dia você nem lembra mais da pessoa, enfim, né? Se não houve laços profundos, né? É por isso que numa relação homem e mulher, né, a gente vê isso com o tempo, né? A amizade é a energia mais poderosa que existe ali. E a amizade tem relação com a água, porque tem relação com a afetividade. É por isso que num casal que não tem essa questão, mas tem muito sexo entre eles, eles se separam e um quer o pescoço do outro, ou um mata o outro, e assim vai. Porque não havia água, não havia afetividade, não havia amizade. Ou seja, facinho, 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 facinho entre aspas, né? Um homem e uma mulher podem transmutar o desejo de uma relação sexual e criarem corpos solares muito mais rápidos, inclusive, se houver esse cultivo da amizade entre os dois. Porque a amizade realmente é a coisa mais
poderosa que existe entre duas pessoas. Esse sentido de amizade, né? A coisa está pegando e você aguenta, você tem paciência, tolerância, assim por diante. É claro que se ela é mais bombástica, também é mais difícil, né? Também é mais difícil. Ou seja, é muito mais fácil você dizer, entre aspas, colocar isso, é mais fácil amar do que gostar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas quando a coisa pegou, sai da frente, né? Agora, se gosta, é mais elevado ainda. É mais elevado. A gente vê, a gente vê, eu te amo, nossa, ele é o amor da minha vida, ela é o amor da minha vida. Aí, 30 dias depois, estão lá em juízo, se separando, querem se matar. E era o amor da vida. Não tinha amizade. Não tinha amizade. Então, a amizade está acima. Acima. Órgãos associados, né? Então, os órgãos reprodutivos, né? Bexiga, intestino grosso. E aí eu coloquei aqui para mostrar a íntima relação entre a sexualidade e todo o restante todo, todo o restante das expressões. Por isso que todas as nossas expressões têm absoluta relação com essa energia. Por isso que eu disse numa outra aula, se eu quiser aniquilar uma sociedade, facinho, facinho, deturpa o uso da energia sexual, barbada, difama essa energia, deturpa ela, estimula o mau uso dessa energia, acaba com a sociedade, eis o planeta Terra. Eis o planeta Terra. Eu não queria entrar agora, tá? Mas cabe. Você sabe que a Cabala não é um conhecimento criado pelo homem, tá? Assim como a Ayurveda não é um conhecimento criado pelo homem, né? Muito embora o homem é, acrescente ao Ayurveda com as suas experiências, né? Mas não é uma coisa que o homem criou. Isso não existe, né? Isso é dos níveis superiores que desce para nós. A Cabala, a mesma coisa. Tá? E a Cabala, dentro dela, faz parte o estudo dos números. Então, o número um, ele realmente tem um significado cósmico também. E o número 2, o número 3, e assim vai, até o número 9, né? E o zero, inclusive, né? O 0 ou 9, né? Ok? Aí, está lá na Bíblia que o número 666 é o número da besta, né? O número da besta. Concorda, Solange? Está lá escrito na Bíblia, né? Perfeito, é o número da besta, né? Pessoal, um pouquinho antes disso, eu acho muito importante citar uma outra passagem da Bíblia. Quando Jesus chegou diante do indivíduo que estava fora de si, né, com demônios, muitos demônios, Jesus pediu: Quem é você? E aí o demônio falou pela boca dele: Legião, porque somos muitos. Legião, porque somos muitos. Então, cada aspecto psicológico negativo faz parte dessa legião. Ou seja, todos nós temos uma legião de demônios psicológicos. Todos. E esses carinha também botam o olho nessa energia para se expressar. Né? Voltando para lá. Isso, vamos devagar. Voltando. Então, 666 é o número da besta. Tá, mas como assim 666? É óbvio que tem que ter um significado que não foi o apóstolo X ou Y que deu. É lógico que não. Moisés resolveu dar um significado para o número 6 que ele tirou lá da mente dele. Não, né? Lógico que não. Entendeu? Isso aqui é universal, né? Então, 666. Lembra que eu disse antes, né, que 6 tem relação com a alma, né? Também.
666 vai somar quanto? 18, né? 18. Só que 18 não existe assim. Existe 1 mais 8. E soma 9. Soma 9. Né? Também está escrito, guarda isso, 666, o número da besta, soma 18, 18 soma 9. Okay? Também está escrito lá na Bíblia que o número dos escolhidos, simbólico também, obviamente, é em número de quantos? Cento e quantos mil? Tudo bem, vou ajudar vocês. 144.000 é o número dos escolhidos. 144.000. Aí eu fui numa igreja evangélica, já frequentei tudo, muita coisa, né? Fui numa igreja evangélica e o pastor tira a cara de pau de dizer, ingenuidade, lógico, né? Ele disse que ele disse que do número do número de participantes daquela igreja no mundo inteiro, ele disse alguma coisa nesse sentido, né? De que esses 144.000 pertenciam somente à igreja deles. Já pensou isto? Já pensou? Né? Mas nenhuma jararaca tem tanto veneno assim. Né? Aí uma criança de 10, 12 anos ouve isso e, bom, eu estou aqui, estou escolhido então, né? Mas vamos lá. 144 vai somar quanto? 9. Aí qualquer pessoa que tenha dois neurônios poderia pensar, como assim? Como é que o número da besta soma 9 e o número dos escolhidos também soma 9? Como isso? Ou seja, da treva soma 9 e da luz também soma 9? Como assim? Isso é bíblico, tá, pessoal? Porque aqui entra o conhecimento da Cabala. Então, aí um outro livro também, é um outro conhecimento, tá? Os Infernos de Dante. Os Infernos de Dante, né? Tem um livro e tal, né? Sobre isso, né? Dante, Dante foi um iniciado, ou seja, foi um indivíduo que teve acesso a experiências espirituais. Então a gente chama de iniciado, né? Iniciado, né? E aí foi dado a ele, revelado a ele também, de que a nona esfera, que é a mais pesada de todas, é a mais densa de todas, é a esfera aonde também está aonde está o sexo. Fiquem tranquilos que eu vou explicar. Quando o homem e a mulher se unem sexualmente, eles vão para a nona esfera dantesca, nona esfera infernal. Infernal. Não é celestial. É gostoso, mas é um nível infernal, porque você descarta completamente qualquer ideia de achar, o inferno é só sofrimento. Nós estamos no mundo infernal aqui e tá cheio de coisa boa também, própria desse nível infernal, entende? Né? Ou seja, se um pai ele bate na filha, é uma coisa. Se um pai abusa da filha, é muito pior. Muito, muito, muito pior, né? Evidentemente, né? Então, aí entra a história de antes que eu falei, o bom ladrão e o mau ladrão. O mau ladrão, ele entra na nona esfera, mas como não sabe, né? Ele fica na nona esfera. Ou seja, ele fica um homem mais instintivo. Por isso que o homem que perde muito sêmen, ele fica um homem mais tosco, fica muito mais difícil dele dar uma refinada na sua consciência. Muito mais difícil. Infinitamente mais difícil. Né? Aí o bom ladrão é aquele que vai para a nona esfera e com conhecimento
ele rouba o fogo do diabo. Porque esse tesão que a gente sente, entre aspas, colocar isso, é o que se chama o fogo do diabo. Porque é uma coisa um tanto diabinha. É ou não é? Você vai para a praia e tem toda aquela exposição de corpos. É uma coisa que leva o teu espírito ou é uma coisa meio diabinha? É meio diabinha, pelo amor de Deus. Fio dental e não sei mais o quê. E sunga, isso é tudo meio diabinho. Diabinho entre aspas, né? Entendeu? Então, o bom ladrão, ele usa essa energia. Vai lá, faz, né? Faz o seu trabalho, sai de lá mais forte. Esse é o bom ladrão, né? Então, 144 soma 9, ou seja, aqueles que conseguem fazer um bom trabalho dessa energia, né? Até porque não existe outra energia nesse corpo que não seja essa, não existe outra, né? Não existe outra, né? E aí, e aí consegue realizar uma boa transmutação, está a caminho de nascer internamente. Eu faço questão de frisar internamente em níveis superiores. Isso significa que quando esse indivíduo desencarnar, ele vai para o céu? É lógico que eu não quero dizer isso. É interno. Eis que Jesus Cristo falou: o reino dos céus não chega como algo que se veja, que chega fazendo alarde e coisa assim. Eis que o reino dos céus está dentro de vós. Dentro e não fora. Ou seja, é um trabalho que te possibilita você ter mais intimidades de outros níveis, né? Dentro de você, porque não é fora, né? É dentro. Ok? Alguma pergunta? Então, a geração de vida, né, completamente relacionada aí, né, ao elemento água, a geração de vida, né, a sexualidade e assim por diante. Eu acho que até hoje, eu conheci dois casais aonde faziam um grande trabalho nesse sentido, né? E aí eles tiveram filhos. Meninas, é inimaginável a beleza daquelas crianças. Inimaginável. A beleza, o brilho, o magnetismo, algo realmente que sai fora, sabe? É algo à parte, né? Chakra solar, Manipura chakra, Joia, gema. Então, pura centro, ou seja, o nosso estômago, né? Estômago é, é como se fosse um sol ali, né? Por isso que o Ayurveda, a primeira pergunta que ele faz é, a princípio, né? Como está a tua digestão? Simples assim, como está a tua digestão? Né? Porque não existe vitalidade numa pessoa com uma digestão fraca. Não existe. A pessoa está lá de cama, está lá de cama, né, deprimida, mal, está sem fome. E se ela diz assim, opa, estou com fome, todo mundo já diz, opa, está melhorando, porque sentiu fome. Então, fome é sinônimo de vitalidade. É muito mais fácil uma pessoa dar o giro nas coisas se ela tem apetite. Muito mais fácil. Por isso que nós devemos usar bastante temperos. Né? Não tem problema nenhum você ficar com raiva, isso ou aquilo. Contanto que gire. Gira, 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 gira. Né? Ou seja, faça a coisa andar. Use a tua raiva, seja lá o que for, para fazer a coisa andar. Porque, segundo os sábios, é muito mais fácil
muito mais fácil transmutar a raiva do que a tristeza. Então, eles ficam raiva do que triste. Mais ou menos isso. Eles dizem que os espíritos obsessores, eu não vou usar a expressão espírito, mas enfim, os espíritos obsessores mais tenebrosos, se aproximam de pessoas que ficam acamadas em melancolia, tristes, não das pessoas iradas. Né? E isso também tem uma relação direta com a energia sexual, direta. É por isso que a pessoa intui. Eu vos pergunto, deixa eu formular essa pergunta que é um pouquinho complexa. Aonde você intui mais lama? Lama, a coisa suja, a coisa pegajosa. Numa guerra ou numa orgia? Na orgia? Na orgia, e você tem razão, e é na orgia mesmo. Porque se, em vez da Primeira e Segunda Guerra Mundial, tivéssemos tido uma orgia planetária, aí sim tinha saído aberração para todo quanto é lado. Queira ou não, a Primeira e Segunda Guerra Mundial trouxe um avanço extraordinário em vários aspectos, né? Ou seja, num lar onde tem a degeneração sexual é muito mais complicado do que num lar que tem brigas. Nem se compara, na verdade, nem se compara. Então, por isso que eu sempre digo, cuida da tua digestão, cuida da tua digestão, dá-lhe tempero, não coma sem fome. Não estiver com fome, não coma. Claro, enfim, às vezes, né? Mas não coma, preferência. Ah, mas eu não sinto fome. Então você estimule a fome, porque, entende? Estimule a fome. Como estimula a fome? Com temperos. Daniela, para Solange que não sabe, a Daniela é terapeuta da medicina chinesa e é terapeuta da Ayurveda também, tá? Existe a panaceia. Daniela, você conhece a panaceia? Conheço, aham. Perfeito. Solange, para você que não conhece a panaceia, né? Ayurveda, né? É maravilhosa, né? Nossa, é um sabor assim absurdo. Você pega ou limão ou laranja e você espreme um pouquinho. Você pega um sal rosa, né? Esse branco é feroz. Pega um salzinho rosa, pega um pouquinho de sal, largou ali. E você vai largar um pouquinho de açúcar mascavo e mexe isso. E pega um pouquinho e toma. Se uma pessoa está deprimida e ela faz uso disso, ingere isso ali umas 6, 7 vezes por dia, eu duvido que não levante. Duvido. Não tem como não levantar. Porque vai aumentar o fogo digestivo dela. E esse chakra, o Manipura Chakra, tem total relação com, a gente vai ver mais para frente, com o chakra frontal. A minha capacidade de compreensão tem relação com como está a minha digestão. Se eu comi algo que não bateu bem, você pode esquecer de ler e captar coisas profundas. Pode esquecer, porque não vai conseguir. Por isso que eu disse que o pecado capital da gula é por causa disso. Entende? É que gera uma indolência, uma preguiça de se trabalhar, uma preguiça de fazer esforços sobre si mesmo e complica para uma compreensão profunda, mais profunda, né? Por isso que todas as religiões batem na tecla do jejum, né? Então você esvazia para receber um algo a mais, né? Você fica vazia para receber um algo a mais. Evidentemente, né, que fortemente ligado ao dosha pitta, né?
que é fogo com pouco de água. É por isso que uma digestão boa tem que ter umidade, né? Por isso que essa história, não tome nada com a refeição, relativo, né? Fez a refeição, um pouquinho de chá, por exemplo, uau, vem muito bem. Não vai tomar um xicrão, né? Pouquinho, entende? Tem que ter umidade para realizar uma boa gestão. Coisa seca, não. Não é boa gestão, coisa seca. E a capacidade de transformação, né? Capacidade de transformação. Lógico, em tudo, né? Em tudo. 10 pétalas. 10 é um número absolutamente ian, que não é 10 na verdade, seria um, né? Um é um número extremamente ian, que é o número de início, né? O número 2 já é o número in, já é de relacionamento, que é o segundo chakra, é água, né? Então, no 1 a coisa brota, né? Poder pessoal e autoconfiança. Quem está com a digestão complicada já mexe na sua autoconfiança também, não tem erro. Não tem erro. Criança ou jovem muito inseguro, a digestão dele tende a estar bem complicada. Está fraca, né? Manipula Chakra é o centro da nossa força de vontade. É por isso que aqui entra aquela história, né? Eu amanheci com uma vontade de pegar a bicicleta e pedalar 30 quilômetros. E aí eu resolvi, vou comer tapioca, vou comer ovos, vou comer manteiga maluca, vou comer isso, me empanturro. Eu vos pergunto, cadê a força de vontade para pedalar os 30 quilômetros? Você foi? É por isso que nós ficamos com a mente, na verdade, muito mais coisas, extremamente aguçados quando nós estamos de estômago vazio, né? Fica, fica com, fica com um reflexo muito melhor e assim por diante, né? Por isso que um animal, por exemplo, ele fica muito mais perigoso estando com fome. Muito mais perigoso. Aliás, uma pessoa com fome, ela é muito mais ágil, né? Ele nos impulsiona a alcançar nossos objetivos e nos afirmar no mundo, né? Por quê? Então, nós mantemos muito uma relação com o mundo material pela comida. Então, pode ser santo, pode ser, seja lá o que for. Se ele quiser ficar nesse mundo, ele vai ter que comer. Vai ter que comer, senão não fica. Aqui não fica. Regula os processos digestivos, transforma alimentos em energia vital. Então, às vezes a pessoa come de tudo, né? E está sempre débil, né? Porque não tem uma boa capacidade renal para absorver as coisas e, e retirar a energia vital dos alimentos. Por isso que eu friso sempre, mastiga, pelo amor de Deus. Lembra sempre, doutor, mastiga conscientemente. Energiza o alimento na tua boca já, com uma consciência, com um sabor. Então, esse chakra tem relação com o estômago, baço, pâncreas, fígado e intestino delgado, né? Christian, Então, e por que que tem algumas pessoas que se tornam intolerantes a algum tipo de alimento em um determinado momento da vida? excelente pergunta, excelente pergunta. Bom, depende, tá? Logicamente, né? Cada caso é um caso, tá? Bom, a intolerância, de uma forma geral, a princípio, ela vai acontecendo até como uma estratégia orgânica. Ou seja, a gente vai ganhando idade, o nosso organismo, a nossa mente, inclusive, ela vai ficando com uma capacidade de discriminação maior. Ou seja, a gente vai dizendo não para mais coisas. É ou não é? Não, isso eu não quero mais, não tolero mais isso.
né? Está tudo certo. E ele, o organismo, a mesma coisa, porque ele não tem mais uma capacidade tão forte de digestão. Então, ele vai restringindo. Entende? Isso é um ponto. Um outro ponto, por exemplo, né, é a dita força dos rins. Porque a força do meu processo digestivo só acontece se houver força nos rins. Eu posso ter estômago, baço, tudo maravilhoso. Se houve em mim uma complicação renal, na hora a minha capacidade digestiva diminui. Então vai haver muita restrição. Ou seja, é muito mais provável eu ter restrição alimentar quem tem debilidade renal do que problema no estômago. Parece brincadeira, mas é verdade. Entende? Eu posso ter gastrite, úlcera e mando ver se eu tiver força no rim. Né? Por exemplo, o cara fuma e toma cachaça todo dia, né? Talvez ele não coma, né? Porque ele diz, nossa, não me vai, não me vai, não me vai. A cachaça vai. Tem força no rim. Tem força no rim. É a central energética que distribui energia vital para todo o corpo, evidentemente, né? Ou seja, tudo aquilo que eu ingiro tem que passar pelo estômago. Se eu mastiguei mal, se a minha capacidade de absorção das coisas que eu ingiro está fraca, não tem magia. Por isso que eu digo sempre, toma chazinho de espinheira santa, frequentemente, porque é, porque é uma benção para o estômago essa planta, é uma benção. E nós agredimos muito hoje em dia o nosso estômago, né? Por quê? Porque hoje em dia nós não estamos mais num estilo de vida mais orgânico. É muita complicação, é muita notícia ruim, é muita coisa acontecendo, né? É muita instabilidade. Veja que o governo troca a cada 4 anos. Isso parece uma coisa boa, né? Mas é ruim, por um lado. Por quê? Porque se a gente. Porque se a troca fosse a cada 12 anos, digamos, 12 anos, e entrou um cara lá ruim, ruim, organicamente falando, e psicologicamente também, talvez poderia ser mais positivo, mesmo se esse cara fosse ruim. Por quê? Porque o que debilita o nosso organismo são as mudanças. Se eu sei que vou passar 12 anos no inferno, se eu sei, eu já vou criar estratégias para isso. Agora, se eu não sei o dia da manhã, é muito mais complicado. Muito mais complicado. Entende? Ou seja, se eu como x-salada, se eu sei que isso, se eu sei que eu só vou comer x-salada porque eu não tenho outra coisa, como x-salada durante 12 anos, o meu organismo ele vai criando estratégias para isso. Mas se um dia eu como x-salada, no outro dia eu como iogurte, no outro dia eu como isso, no outro dia eu como no restaurante, no outro dia eu como em casa, desestabiliza todo o organismo. Entende? Se, se eu moro na neve e é neve todo ano, é mais provável de eu ter mais saúde do que aqui que a gente tem 40 graus num dia, 20 no outro, 35 no outro. Isso acaba com a nossa saúde. Entende? Ou seja, é a instabilidade que acaba com a saúde da pessoa. Né? A pessoa leva chicotada todo dia há 30 anos e é cheia de saúde. Cheia de saúde. Entende? Né? Ou seja, o que nos desestabiliza. Agora se nesse lar ele passa chicote um dia, fica 7 dias carinhoso. Daqui 7 dias passa chicote, complica tudo. Então, que passe o chicote, diria assim, né?
Entende? Ou seja, o que gera muita perdas para nós é essa instabilidade, né? Não, você vê mulher, principalmente mulheres, né? Pô, a mulher é casada há 40 anos, o cara tratou mal ela a vida inteira. Pô, e a mulher tá lá cheia de saúde, né? Aí ela pega alguém que trata alguém bem ela, digamos assim, né? E a mulher não, enfim, fica fraca, fica doente, assim por diante, né? Ou seja, a saúde tem muita relação com a capacidade, com a estratégia de adaptabilidade. Adaptabilidade, né? E isso tem muita relação com a força do rim. Muita, 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 muita força do rim. Mas, por exemplo, assim, uma pessoa que não gosta de uma vida sem emoções, né? Que gosta de coisas diferentes, ela vai se adaptar melhor a essas mudanças. Boa, boa. Por quê? Porque se ela gosta de coisas diferentes, significa que o dosha vata nela fala forte. E o vata, ele nos dá essa capacidade de adaptação. Hum. Por isso que num luto, por exemplo, eu perdi qualquer coisa, o vata sobe na hora. Pá, cadê tal coisa? Perdi. O vata sobe na hora. Para quê? Para me dar a capacidade de lidar com isso. Por isso que o vata hoje em dia é o mais requisitado. Só que ele é o que mais, como hoje, né, é o que mais drena a energia do rim. Por isso que as pessoas estão com energia, mas cada vez mais fracas organicamente. Cada vez com menos capacidade de gerar vínculo, que tem relação com a água e com o rim. Ou seja, elas têm uma relação muito aqui, né? Internet, né? Mas tete a tete tá bem complicado. Então, só para terminar esse chakra, né? Aí afeta a forma de como nos relacionamos com os outros e com o mundo. Influencia nossa assertividade e capacidade de estabelecer. A tua digestão tem total relação se você está comendo com um amigo ou com um inimigo, né? Imagina só. Total, total. Intelectual, como eu disse antes, né, está ligado à nossa capacidade de tomar decisões, de sermos proativos e de nos expressarmos de forma clara e concisa. Se antes dessa live aqui eu tivesse comido um cachorro quente com ketchup, mostarda e muita maionese, que diga-se de passagem, chegou a me dar água na boca porque eu estou com fome, é evidentemente que que a minha capacidade de fluência aqui seria outra. Por quê? Porque quando você come, ou sim, o fogo vai ter que descer para o estômago. Vai ter que descer. Interessa, né? Por isso que quando, por isso que se você for fazer uma palestra um dia, qualquer coisa assim, vai em jejum. Nossa, flui 1000 vezes mais. Nesse sentido, né? Por quê? Porque o Vata vai estar muito mais presente lá, né? E inspiração tem relação com Vata. Por isso que o jejum aumenta muito a inspiração. Ou seja, nós ficamos com uma agilidade mental muito maior com jejum, né? Mas assim, ó, Christian, hoje eu não consegui, comer antes da aula. E daí começou a me dar sono e eu estava com fome. Eu comi uma banana aqui e me ativei, parece que me deu uma energia. Perfeito, perfeito. É que no teu caso você está ouvindo. É outra Hum, coisa. Eu estou falando. É tá. completamente diferente. Ah, imagina só. Eu estou indo ali para uma aula, aí sim eu como um X cachorro mostarda, fico lá de boa. Claro. Agora, para quem fala, não. Tá, então o jejum é bom para quem vai falar, para quem vai apresentar, por exemplo, né? Sim, é claro.
É claro que se for uma pessoa muito fraquinha, extremamente vatinha, bom, aí talvez não, né? Uhum, Não. Enfim, e outra coisa também, né? Se ela vai falar 5 minutos, se ela vai falar 15, vai falar 1 hora, né? Também tem isso, né? Por exemplo, agora faz 1 hora e meia, né? Mais ou menos que eu estou falando, né? Eu já estou sentindo uma dificuldade maior dos pensamentos eles estarem bem alinhadinhos. uhum, Tipo assim, vou desligar aqui e vou ter que comer alguma coisa, né? Ou seja, né? Está muito vata, vata. Então eu preciso comer para juntar as coisas novamente e descender a minha energia, né? uhum. Descender. Come, a energia descende. Beleza, minha amiga? Beleza. Uau, uau, muito bom. Então tá, gratidão, gratidão, Solange. Gratidão. E até a próxima aula. Qualquer pergunta pode mandar, tá? Tá bem. Mando no grupo. Tá ok. Beleza, minha amiga? Até mais. Até mais. Boa noite. Boa noite.